Sejam todos bem-vindos ao podcast No Mundo Infantil. Para você que está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, nós estamos falando sobre o cérebro da criança, baseados no livro Entenda o Cérebro da Sua Criança. A estratégia número 2 para fazer essa interação entre as duas partes do cérebro, entre o lado direito e o lado esquerdo, tem como título Domesticar Monstros, nomeando-os, contar uma história para acalmar os sentimentos fortes. Daí você pode pensar que esse sentimento forte que eu estou falando muito, né, baseado nesse livro, não quer dizer exatamente só uma explosão de sentimentos onde a criança perde o controle das suas atitudes, mas existem várias situações que acontecem no dia a dia que também podem causar sensações fortes, experiências fortes. Por exemplo, quando a criança cai e rala o braço ou a perna, quando a criança perde o seu bichinho de pelúcia, pode ser uma situação de sentimento muito forte. Quando a criança passa por mobbing na escola, enfim, gente, são tantas as situações. Se a gente for prestar atenção, todas elas são experiências para a criança, geralmente experiências novas, ou então fazem parte do aprendizado da criança, onde a criança precisa da nossa ajuda para ter a reação correta. Porque qualquer situação dessas, onde a criança passa por situações onde ela experimenta a dor, o desapontamento, a ameaça, o horror ou o medo, tudo isso pode ser opressor, acompanhado de uma tempestade de sentimentos e de sensações no corpo que acontecem através lá do nosso lado direito do cérebro. Mas quando você como adulto, quando eu como adulto, quando a gente interage com a criança e se coloca à disposição da criança, ajudando ela a trabalhar o lado esquerdo do cérebro dela, para que haja uma interação entre o lado esquerdo e o lado direito, então a criança começa a entender o que está acontecendo. E uma das melhores formas, e que no caso aqui o livro fala como a estratégia número 2, é quando você ajuda a criança a contar a história dela várias vezes sobre aquela experiência que ela passou. Daí os autores citam aqui no livro um exemplo bem simples, mas que é para vocês terem uma noção de como pequenas situações podem causar uma preocupação ou um trauma na criança. A Sandra, ela tem 9 anos e ela foi ao banheiro e quando ela deu a descarga por algum problema que aconteceu lá no vaso, a água do vaso transbordou e ela ficou com muito medo porque ela viu aquela água subindo e saindo do vaso. Ela ficou depois muito relutante, ela não queria mais apertar no botãozinho lá para dar descarga no vaso porque ela ficou com medo do que tinha acontecido com ela. Só que o pai da Sandra, o Jonathan, ele já sabia dessa teoria e ele começou a conversar com a Sandra, estimular ela a contar várias vezes o que ela tinha presenciado naquele momento, né? Inclusive, ele ajudava ela a dar mais detalhes, ele ajudava nos detalhes também. E ele não só falava da situação em si, mas também dos sentimentos dela. No caso aqui da Sandra, por que foi efetivo ela contar a história várias vezes? Porque quando ela relembrava a situação, que a água começou a subir e foi para o chão, quando ela começou a dizer da forma de como ela ficou preocupada e com medo, as duas partes do cérebro dela começaram a trabalhar juntas
de uma forma integrada. Ou seja, gente, ela colocou o lado esquerdo dela para trabalhar quando ela contava os detalhes, quando ela ia contando a sequência da história, quando ela colocava as palavras na experiência dela. E daí, a partir desse momento também, quando ela pegou o lado direito do cérebro e começava a contar, a falar sobre os sentimentos dela. Então, o pai dela ajudou ela a colocar palavras em cima daquele sentimento do medo dela, sobre os sentimentos dela. E aí, então, ela poderia ter o controle da situação. Agora, gente, tem um problema. Na verdade, não é um problema, né? Mas a gente deve ter cuidado também, porque às vezes a criança não quer falar quando a gente pede para ela falar. Então, a gente precisa respeitar aquele momento da criança sobre o que ela quer falar e quando ela quer falar. Principalmente quando foi uma situação que você percebe que a criança está tendo dificuldade, que é muito trabalhoso. E aí a gente pressiona a criança a falar e se torna mais pesado. Por exemplo, se a gente for trazer a situação para a gente como adulto, tem muitas situações que a gente vivencia no trabalho da gente, ou com algum parente, ou com algum amigo. Tem situações que a gente vivencia e a gente nem sempre está naquele momento bom para conversar com o marido ou com o filho. Às vezes a gente só quer ficar só quer deixar aquele pensamento, como a gente fala na minha cidade, esperar a poeira baixar, porque a situação foi tão desgastante que às vezes você não tem condições, não tem energias físicas e não tem energia mental para contar aquela história. Então, se foi uma situação que a sua criança vivenciou e você estava ali por perto e viu, ou se alguém contou para você sobre o que aconteceu com a criança, você pode encorajar ela. Quando você perceber que ela está mais disposta, você pode começar a história ao invés de fazer aí uma entrevista com ela, né? Você pode começar a contar a história e pede para ela confirmar os detalhes. Por exemplo, a Sandra, no caso da Sandra, né? Se fosse para você introduzir essa história, você poderia falar: Sandra, eu vi que quando você foi dar a descarga, saiu água do vaso. Ou então, se você não viu: Sandra, eu vi que você estava no banheiro, que o banheiro ficou molhado. O que aconteceu? Aí pode ser que a Sandra conte ou que a Sandra não queira contar naquele momento. Mas aí depois você repete a mesma história para ver se aos poucos a criança vai se abrindo para você. Porque muitas vezes a criança precisa trabalhar, se ela não trabalha contando, mas ela pode ser trabalhada também através de um comentário seu. Não precisa ser exatamente uma pergunta. Mas se ainda assim você perceber que a criança está relutante e não quer contar, então você pode dar mais tempo para a criança e possibilidades para que ela fale depois. Eu estou lembrando aqui de algumas situações que eu presencio no meu trabalho. Tem criança que tem uma facilidade maior de explodir com os sentimentos dela, porque eu trabalho numa faixa etária de 1 a 3 anos, mas o meu trabalho em si é com crianças de 1 a 6 anos de idade. Então eu tenho meu trabalho específico, em um horário específico, mas no horário geralmente da tarde,
eu tenho que estar com crianças de todas as faixas etárias. Então, existe essa diferença de criança para criança, por isso que não é bom a gente comparar uma criança com a outra, porque cada uma tem a sua personalidade. Mas eu percebo que tem crianças que têm facilidade maior de se expressar, de falar. Tem crianças que têm uma facilidade muito grande de tratar ou de lidar com os sentimentos dela como uma forma de comunicação. Quando é tudo que elas querem expressar, elas primeiro choram. Caiu, não bem caiu, mas tá brigando com o amiguinho por causa de um brinquedo, ela chora. Se ela quer brincar com aquele amiguinho, amiguinho não quer brincar com ela, ela chora. Enfim, tem criança, assim, é bem trabalhoso, porque você precisa dar atenção e você precisa dar esse estímulo para o lado esquerdo do cérebro dela, para que ela comece a ter esse balanço dos sentimentos dela e comece a refletir, trazer ela para a situação que ela está vivenciando. Claro que para cada criança não existe uma receita. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio-vídeo.